Seja bem-vindo ao canal Pense Logo Existo, volume 2. Gente, vamos falar sobre um irmão que tem dado o que falar. Ele não é do Brasil, ele é das Filipinas. Tem gente das Filipinas no meu Face. E eu acho que você conhece, você já ouviu falar em Eli Soriano? Sim, nós vamos falar sobre ele. Mas nós vamos falar de uma forma diferente. Nós vamos falar sobre as polêmicas que ele tem causado nas suas ministrações, ok? Vamos falar sobre Eli Soriano. Não vou falar sobre a vida dele, mas sobre algumas polêmicas que ele causou, ok? Primeira polêmica que eu quero mostrar aqui para vocês, eu vou deixar até aqui no link, 3 palestras do Eli Soriano, tá bom? Primeiro, eu vou mostrar aqui a indignação do nosso amiguinho, entendeu? Está incomodado. Ele se irrita muito fácil, porque não gosta que as pessoas discordem do que ele fala, porque em nome de Deus. Valdomiro Santiago, mais uma vez indignado com algum líder evangélico. Vamos lá, vamos ver o que ele fala do Eli Soriano. Falando. Aí alguém perguntou na plateia de meia dúzia lá, e o Valdemir, ele conhece, ele fala um pouco em inglês, um pouco em português, ele falou, tem igreja mundial na Bíblia? Aí eu não aguentei, eu já me disse, eu falei, não é possível, esse cara tá falando assim. Ele falou, você não está na Bíblia, porque a igreja dele, falou o nome da igreja dele. A cara da bispo. A igreja de Deus, a Bíblia fala igreja de Deus, né? A igreja dele é igreja de Deus, o nome. Perguntou, tem igreja mundial na Bíblia? É claro que não tem orelha. A Bíblia foi escrita há 18 anos, por acaso? O seu nome também não está na Bíblia. Nós estamos no fundo dos infernos, o seu nome não está na Bíblia. Olha, eu acho que ele é humorista, cara. Querer enganar, sabe? Você quer me desafiar com um debate? Falando dobrinha. Não, olha o olho dele aqui, ó. Igreja mundial na Bíblia. Tem o seu nome na Bíblia, por acaso, irmão Uli? Tem o seu nome na Bíblia, por acaso? Não vai ter mundial na Bíblia, sem 18 anos, igreja mundial. Vamos lá. O Adão chama de orelhudo. Seu orelhudo, ele fala. I am not insulting him. Mas eu não estou insultando ele. I'm just saying that he is a false apostle. Só estou dizendo que ele é um falso apóstolo. Porque está na Bíblia. Está na Bíblia. 11:13 de 2 Coríntios. Vamos ler. Não pessoal. Não personalmente. Não é pessoal. Não. Mas, biblicamente falando, ele é falso apóstolo. 2 Coríntios, apóstolo. 1 Coríntios 11:13. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Mesmo a maneira. Significa, é um homem. Quando eu estou profetizando, não deve cobrir minha cabeça. Só simplesmente pregar. Ele está pregando com chapéu de Beto Carreiro. Chapéu do Beto Carreiro. Gente, demorou para me recompor, mas chapéu do Beto Carreiro, essa doeu. Vamos para a próxima polêmica do Eli Soriano, né? Ele faz uma defesa bem embasada, bem colocada. E vamos para a próxima. Ele falou também do Silas Malafaia. Vamos lá? Olha, meu irmão, você quer prosperidade, você quer ter equilíbrio, você quer que Deus, que o gafanhoto não tome nada teu, você quer que não venha nenhum rato para tomar tudo e bababá. Eu quero declarar para você, dá dízimo. Eu não tenho nada a ver com o conceito de quem está me vendo e não está concordando. Aprenda a dar! You want me to teach you how to ask question to your pastor.
Vocês querem que eu ensine a vocês como fazer pergunta aos seus pastores? Não. Especially those who ask for dízimo. Especialmente esses pastores que pedem dízimos, não é? Que são todos, eu acho, a maioria. You ask your pastors, Pergunte aos seus pastores assim: if I give 20%, are you going to accept it? pergunte para ele assim: se eu der 20%, vocês vão aceitar? Ah, se o povo de Deus entendesse. Immediately they say. Is it evil if I give 20% to you, pastor? Pergunte ao seu pastor: é maligno, pastor? É diabólico se eu der para a igreja 20%? Pergunta assim. Fantástica observação do Eli Soriano. Porque tem igrejas que cobram 20%. Inclusive o próprio Valdomiro Santiago cobra 30%. E a Cristiane Cardoso, filha do apóstolo, do Bispo Macedo, também cobra uma quantia considerável. Chega a cobrar 50% de tudo que você ganha. Isso é a metade do que você ganha, você dá para a obra de Deus. Por isso que eu incluí essa questão do dízimo e oferta com a questão de Eli Soriano. Porque muitos deles têm usado essa questão do dinheiro para estabelecer seus governos. E a gente está fazendo uma análise em cima do Eli Soriano. Mas também vamos ver outras partes dele. Tá ok? Vamos lá. They're gonna say. You wait for the answer. Espere pela resposta. Ah, se o povo de Deus entendesse. Ask them, Pergunte. oh, if I give 50%, Pergunta assim: pastor, e se eu quiser dar 50%? Posso? Aprenda a dar! pode? Pode? If they answer, pode, Se eles responderem pode, you spank him. dá um tapa nele. Você pode parecer loucura. Pode parecer o que você quiser pra achar. Por quê? Por quê? 12:32, Deuteronômio. Tudo o que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Amém? Ah, se o povo... Com a Bíblia a gente não pode argumentar, não. Olha o que a Bíblia diz: nada acrescentará e nada retirará. É 10%, é 10%. 10%. Nada mais e nada menos. É bem claro a Bíblia. Tá bom, gente? Vamos ver se eu acho mais alguma coisa sobre o Eli Soriano que a gente pode estar falando. A minha pergunta é a seguinte. Existe agora no Brasil uma onda das pessoas determinarem apóstolo. E, inclusive, a cantora de pop rock Baby Consuelo do Brasil disse que, no programa do Jô, que a igreja dela levantou ela como apóstola. Eu gostaria de saber se isso é correto. Caso não seja, qual foi o último apóstolo de acordo com a Bíblia? São mentiras, especialmente para uma mulher chamada apóstola. É mentira, porque there is no apostle that can be other than the apostles of the Lord Jesus. Não há nenhum outro apóstolo que possa ser estabelecido senão os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Vamos a ler 4:9, 1 Coríntios. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Apóstolo. Ok, olha essa observação aqui e eu acho muito interessante. Eu quero ir além do que fala o Eli Soriano, tá? Eu não sou nada para colocar e dizer quem está certo e quem está errado, mas faça uma observação. Quando ele fala aqui no versículo de 1 Coríntios 4:9, eu quero pegar a Bíblia aqui e vamos conferir juntos, tá bom, gente? Vamos conferir aqui juntos. 1 Coríntios 4:9. Ok, deixa eu... Aqui, vamos lá.
Diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, nós os apóstolos em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. Ok? Vamos continuar a análise, tá? Nós, os apóstolos, somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo, nós, fracos e vós fortes. Vós, nobres e nós, desprezíveis. Vamos analisar. Temos um monte de apóstolos ungidos. Sim. Desses apóstolos, vou fazer uma pergunta para você. Quantos deles são perseguidos? Perseguidos. São cabeça de lançamento. Perseguidos até a morte por causa do Evangelho. Fica a pergunta mais clara do que o meio-dia. Quantos deles são perseguidos pelo Evangelho? Uma vez eu vi o Jim Swaggart, ainda no seu auge, antes dele ter caído. Ele fez um vídeo, inclusive você tem acesso a esse vídeo na internet, dizendo que às vezes ele ficava num templo pentecostal e ele falava em línguas, batizado com o Espírito Santo, enquanto um pastor batista saiu da casa dele e foi até a África pregar o Evangelho. Se tornou cabeça de lança, um verdadeiro apóstolo. Eu acredito que se a gente fosse consagrar os apóstolos hoje em dia, esses apóstolos com certeza não estariam no Brasil. Porque os apóstolos que estão no Brasil hoje estão ricos. Muita parte deles estão ricos. Os apóstolos da nossa geração seriam aqueles pastores que estão na África, aqueles pastores que estão no Oriente Médio, aqueles pastores que estão nos campos de concentração da Coreia do Norte, os pastores que não conseguem desembarcar em Madagascar, os pastores que estão sendo ameaçados na Colômbia e no México. Esses são os verdadeiros apóstolos da nossa geração. E não o apóstolo Valdomiro Santiago, que tem fazendas, tem gado, tem megatemplos, mas em nenhum momento preocupa-se com os pobres e necessitados. A Bíblia manda, e eu até li, que a Bíblia manda que o Evangelho, ou que o ato de ser um homem de Deus, vamos botar no Evangelho, vou botar o ato de ser um homem de Deus, consiste em você ajudar o necessitado, de você ajudar o pobre. Engraçado que a graça, ela é no Novo Testamento, mas tem muito disso, da graça de Deus, no Antigo Testamento. Vamos ver em Deuteronômio capítulo 15. Eu já li esse texto e eu vou ler quantas vezes for necessário até entrar na sua cabeça. Quando tiver entre ti algum pobre dos teus irmãos em alguma das tuas cidades, da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endureçais o teu coração, nem fecharás as mãos para o teu irmão pobre. Antes, lhes abrirá toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, que não haja pensamento vil no seu coração. Nem digas, está próximo o 7º ano, já se preocupando com o ano do jubileu. Não. Livremente lhe darás e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que você empreender. Ok? Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra.
Salomão vai mais além. Ele fala que quem dá a pobre, empresta a Deus. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. E Deus paga com juros. Então, não é o dízimo e a oferta que te prospera. Não é o dízimo nem a oferta que te prospera. É sua obrigação fazer isso. O que vai te prosperar é a tua atitude para com o pobre e com o necessitado. Se a Bíblia está correta, isso aqui está correto. E não é só essa passagem. Eu procurei e vi várias e várias passagens. E eu te pergunto, por que o Brasil está na situação em que se encontra hoje? Porque o Brasil não ajuda o pobre. O Brasil é um país que não ajuda o necessitado. Mas o Brasil é um país que oprime. E por causa disso, toda a nação está sendo castigada com uma crise. E uma crise em que os culpados somos nós. O pessoal fala tanto em ser Jeremias, mas eu vou te dizer o que Jeremias fez. Jeremias, quando viu o povo pecando, ele não ficava acusando o povo, ele dizia assim, nós pecamos. Isaías também fazia a mesma coisa, Daniel também fazia a mesma coisa, porque esse é o nosso papel como homem e mulher de Deus. Por fim, tem um youtuber que disse que desmascarou Eli Soriano. Vamos ver aqui. Vamos ver o que já que é o Eli, né? E aí, pessoal, eu sou o Thiago Lima. Estive no último domingo no debate do Eli Soriano contra o irmão Rubens. E indignado. Eu não consegui gravar, mas é uma polêmica do Eli Soriano envolvendo um simples cristão chamado Rubens Sodré. Ele pegou e falou o seguinte, que uma vez o Eli Soriano falou que nem tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro. E depois ele usa o discurso lá que está escrito no Novo Testamento, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então houve uma desconexão, houve houve uma questão, um paradoxo, criado pelo próprio Eli Soriano. E como é que ele ia sair disso? Aí qual foi a ideia genial que o Eli Soriano teve? Ele pegou e descobriu que tinha uma versão que falava bem assim: toda escritura inspirada por Deus é apta para o ensino. Ele tirou aquele i que estava tirando o sentido da palavra e disse que, não, daqui, tô falando tá certo. Então o que acontece? Valdomiro Santiago ficou torto, errado com Eli Soriano, mas um simples cristão foi lá e acabou com a festa do Eli Soriano. Então a máscara caiu. Então qual é a dica que fica? Irmãos, quando se fala de assuntos financeiros, eu fico com o que a Bíblia diz. É aquele discurso hipócrita de sempre. Mas eu tenho que ficar com o que a Bíblia diz. Se eu não descobrir, eu tenho que ir com os conhecimentos que eu tenho. Se eu descobrir, eu tenho que ir com os conhecimentos que eu adquiri. Então funciona dessa forma. Porque a Bíblia diz que com o juízo que você julgar, você vai ser julgado. Funciona dessa forma. Funciona desta maneira. Ok? E o Eli Soriano não soube se fazer, e aí complicou a situação dele. Tá ok até aí? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e, por favor, compartilhe com seus amigos. Todos precisam saber das notícias novas que estão correndo, principalmente nessa versão nova do Penso Logo Existo. Ok? Até mais, um abraço.